Aqui, perfeito. Olá, aqui é a Júlia Ferreira novamente, né, mediando a mesa em celebração ao dia 25 de julho, que é o dia que a gente celebra ali a mulher negra, América, latino-americana e caribenha, perdão, e essa vai ser a nossa segunda mesa. Estou aqui com as convidadas, doutora Vanessa, doutora Flanciane, e nessa segunda mesa nós vamos falar um pouquinho, não só sobre nossas histórias, vamos continuar falando aqui sobre nossas histórias, claro, né? Acho que é intrínseco uma coisa à outra, mas vamos falar também sobre liderança, os papéis de liderança que estabelece ali a caminhada da mulher negra da base ao topo. Mais uma vez, não poderia de agradecer o espaço concedido pela ANAM para que a gente possa fazer esse debate, trazer esse diálogo que é tão enriquecedor para a nossa pauta, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E dito isso, sem mais questões né, preliminares para trazer, eu vou pedir para a doutora Vanessa se apresentar. Boa tarde a todos. É com grande prazer, né, que eu aceitei esse convite aqui, feito através da doutora Júlia. Então, me sinto lisonjeado em poder participar dessa mesa e trazer um pouquinho da minha trajetória, das experiências que nós temos aí, né. É, Posto isso, eu me apresento a vocês. Meu nome é Vanessa Almeida, eu sou advogada. Atualmente, eu tenho exercido mais na área de direito de família e no direito das mulheres. Também trago aí algumas participações no direito previdenciário, né? A minha luta hoje em dia tem sido muito em prol de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Sobretudo as mulheres pretas, pobres, periféricas, que né, lideram esse ranking de violência. Então, lidero o Comitê de Combate à Violência Doméstica do Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo aqui de Juiz de Fora. Fica até um convite a todas que quiserem participar, né, eventualmente. E essa tem sido a minha demanda principal, né? Trazer aí para essas mulheres, através de convites. A gente atua muito em empresas, os CRAS da cidade, escolas, aproveitando né, essa possibilidade que eu tenho de divulgar o meu trabalho, levando informação de qualidade para a população, a fim de que, porque o conhecimento ele é transformador, né? Então, a partir do momento que você tem ciência dos direitos que você tem, você pode ir buscá-los. Então, a gente orienta, traz esses direitos e como buscá-los de forma gratuita nos órgãos, né, e instituições da cidade. Perfeito, doutora Vanessa. E aí eu até consigo fazer um link, né, entre como a gente está no mesmo movimento e acaba que às vezes não se esbarra. É tão importante a gente promover esses encontros para a gente se esbarrar, para entender desses processos que a gente passa no dia a dia. A ANAM, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, ela faz muito esses encontros, tem uma vertente muito empreendedora de liderança negra. Salvo engano, atualmente a nossa vice-presidente, ela é uma mulher negra. Então, é muito importante a gente fazer esses encontros para a gente, de fato, encontrar né, esses objetivos né, e ser pontes, não só regionais, mas no Brasil, desses movimentos. Então, dito isso, passo para a doutora Flan se apresentar. Olá, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a doutora Júlia por esse convite também. Cumprimentar a doutora Vanessa, uma pessoa extremamente querida. Doutora Cássia. Agradecer a presença também da minha irmã e meus pais que estão aqui na janelinha acompanhando também, e sempre me acompanham. E é um prazer imenso estar aqui, né? Me apresentando oficialmente, sou a Flanciane Silva, advogada, já fui atleta de ginástica olímpica. Ninguém imaginava que eu seria advogada, acredito que talvez nem eu. Todo mundo imaginava que eu iria para o lado da educação física, mas chegou um determinado momento da vida que eu pensei, não, não é isso que eu quero ser advogada. Então, para mim, é uma realização também, um sonho, um objetivo que foi construído. Atualmente, eu atuo para empresas, eu advogo para empresas, né, atuando aí na defesa, em parte de direito consumidor, direito trabalhista. Então, esse tem sido mais meu ramo. Amo direito de família também, sou amante do direito de família, faço mesmo
por amor, mas a minha principal área de atuação é voltada aí para as empresas, né? Faço parte também da Comissão de Direito Empresarial e da Comissão de Conciliação e Mediação de Conflitos. Também sou pós-graduanda nessa área, então é uma coisa que eu gosto bastante, né? E eu acredito que, contudo, com base na conversa, no diálogo, a gente consegue alcançar aí vários caminhos. Perfeito, vai ter muito que contribuir aqui para nossa mesa, né? Currículos de peso aí, como a gente pôde verificar. A Juiz de Fora tem muito advogado, né? Então a nossa mesa está muito jurídica, é o que enriquece também, mas são pessoas, são mulheres que atuam na área do direito, mas têm contato com diversas profissionais negras de diversas áreas, né? E além da nossa liderança, a gente consegue observar a liderança de outras mulheres negras, né? E dito isso, né, depois de currículos maravilhosos, eu vou iniciar aqui o nosso debate com a minha primeira pergunta. Eu tô colando, às vezes eu tô olhando aqui para o lado porque foram duas mesas e tem algumas perguntas ali que ficam meio embaralhadas na cabeça, então se peço desculpas, estou desviando o olhar só para verificar ali a ordem, mas gostaria de iniciar perguntando às doutoras como que é a liderança, como que a liderança transforma a vida de vocês, né, das doutoras, e o que significa exercer a liderança para cada uma. Vou aproveitar ali, dar a palavra para a doutora Flan para iniciar o nosso debate. Bom, então, para mim, a liderança é não somente liderar, estar à frente, mas também fazer aquilo que você está pregando, aquilo que você fala, né? Então, você avisar, você comunicar, você orientar é uma coisa, mas você seguir aquele conselho é fundamental. Então, liderar não somente na parte de buscar ou gestar uma equipe, é, de trazer novos colegas para a profissão também, né? Mas também nos clientes, hoje em dia, com as redes sociais. Eu enxergo principalmente como uma liderança, né? Como uma forma de influenciar pessoas. Então, no mundo das redes sociais, que a gente enxerga ali, que qualquer fake news pode ser um motivo de um desastre, né? Falar, divulgar, propagar coisas boas, né? Divulgar o conhecimento, divulgar uma notícia real, isso para mim é liderar, né? Então, não necessariamente a gente gestar ali um grupo, mas também carregar principalmente as pessoas que têm um baixo nível de conhecimento. Perfeito. E, doutora Flan, na sua liderança, você consegue, de fato, colocar a Flan ali, a Flanciane, a mulher negra, ou há uma necessidade de afastamento da mulher negra com o papel da liderança, um embranquecimento dessa liderança, ou você tenta manter ali a sua ancestralidade, as suas particularidades como mulher negra no papel da liderança? Essa daí é uma pergunta importantíssima. Hoje em dia, né, já aconteceu de ter que me diminuir um pouquinho para poder caber em determinado local, mas hoje, com a bagagem que eu carrego, com os locais que eu frequento, eu não tenho essa necessidade mais. Então, não foi uma coisa que eu construí de um dia para a noite, como a doutora Karen até tinha mencionado na mesa anterior, né? São vários processos, são para a gente construir ali um nome. E hoje eu consigo falar que eu posso chegar em qualquer ambiente sem ter que me diminuir, sem ter que usar, né, tentar fingir ser uma pessoa que eu não sou. Consigo ser extremamente alegre, extrovertida, conversar sobre diversos assuntos, né, sem precisar fingir que eu não sou, né? Então, isso é fundamental. E aí vem também a questão de sempre estar no meio de outras pessoas negras, principalmente outras mulheres negras, dentro desses ambientes, né? Porque os locais que eu frequento, muito network que eu faço também, eventos, a maior parte são pessoas brancas.
né? Então, sempre quando aparece alguma mulher negra, alguma pessoa negra, eu sempre vejo ali e penso assim, olha, essa pessoa também está no caminho, está ali, não só mesmo na parte de servir, igual tinha sido mencionado anteriormente, né? Mas está também ali naquele local de representatividade, de demonstrar que também é capaz de alcançar Perfeito. qualquer coisa, né? De concluir ali os seus objetivos. Perfeito. E aí, doutora Vanessa, te trazer para essa parte do debate é como a semelhança gera conexão, né? A doutora Flan falou ali, quando ver uma outra pessoa negra no ambiente, ela fala, poxa, tá ali também tentando e fazendo, né, e buscando, né, um papel de liderança. Como que é a visão dos seus liderados, doutora Vanessa, quando vê uma pessoa, né, em papel de liderança negra? Já teve algum relato? Como que foi isso para você, doutora Vanessa? Doutora Vanessa travou. Vamos esperar um pouquinho. Acontece. Voltou. É, Aí, voltou. não Pronto. consegui te ouvir, doutora Júlia. Perfeito. A doutora Voltou. Fan tinha falado que quando ela está em ali um espaço de network, ela avista uma pessoa negra e gera logo uma conexão, né? É quase que uma torcida invisível de vai lá, continua. E aí eu acho que quando nossos liderados veem mulheres negras em posição de liderança, eu acho que a gente traz também esse sentimento, né, de torcida, de espelhamento quase, né? Quais foram essas vivências para você de espelhamento, de torcer para outras pessoas, essa conexão gerada só por estar ali, né? A pessoa às vezes nem abre a boca, só por estar ali a gente já tem essa conexão. Como que é isso para você no seu dia a dia? Transformador, né? A gente está acostumado a ver o negro muito um local, assim, posição de subserviência, né? Culturalmente nos colocaram nesse lugar e é difícil quebrar esses padrões. Então, você ter essa representatividade, né, te coloca ali naquele lugar também. Fala, poxa, se ela está ali, eu também posso, eu também sou capaz. E você vai motivando outras pessoas a quererem aquele lugar também. Essa autoconfiança muito minada, né? Então, de não poder estar ali, de não ser capaz, se estiver naquele local, de não ficar ali de igual para igual, a gente sentia essa inferioridade, né? Então, você vendo uma amiga, uma colega de profissão, né, naquele local, te atrai, né? Você passa a ter senso de pertencimento também. Você fala assim, poxa, que legal. Aquilo ali passa a ser inspirador para você. Você quer estar naquele lugar também, você quer ocupar. Então, eu acho que é muito isso. É um espelho, né? Ver mulheres negras empoderadas naquele lugar. Então, assim, até mesmo um pouco da minha trajetória profissional que eu falo antes de chegar na área jurídica, tinha muito disso, porque eu assumi uma gestão de uma empresa muito jovem, né, aos 20 anos, e liderar homens, mulheres, e sendo eu, tinha eu e mais uma pessoa negra, às vezes, na gestão ali. Então, assim, para você colocar ali a sua autoridade, né, fazer o seu nome, então não tinha muito isso, era meio que perdido. Então eu tive que construir muito essa trajetória, meio que no escuro. E o que, que eu via? Às vezes a gente tinha, porque retomando um pouco a fala da doutora Flor, ali no início, o que, que acontece? Ela falou muito de liderança, né? E eu encaixei ali essa liderança transformacional, né? Que é onde a gente não tem apenas que delegar, a gente tem que fazer parte, a gente tem que inspirar a equipe da gente, a motivar, a querer estar ali, a modificar o futuro da gente, e a longo prazo isso é transformador. Eu tive uma pessoa que no passado me deu essa oportunidade de mudar a minha realidade, né? Você começa, de repente, ali uma menina preta, pobre, periférica, filha de doméstica, então sem muitos recursos, sem muitos estudos,
e aí você vai pegando ali uma oportunidade daqui, dali, vai vendo aquela pessoa ali e fala, poxa, ela conseguiu, ela me deu essa oportunidade, eu peguei, agarrei, fui lá e fiz, né? Consegui, através dessa oportunidade, realizar o meu sonho, que era sempre na área jurídica, mas que eu não via isso a longo prazo. Por quê? Porque eu não tinha condições de pagar. A área jurídica era uma área, né, cara, porque tinha muitos gastos ali com livros, né? Esse dinheiro faria falta de repente, né, para uma despesa dentro de casa. Então tudo isso foi me lapidando. E aí eu vejo o quão transformador é você ter pessoas pretas no topo, né, te inspirando, te motivando. Você sabe que é difícil, você sabe que às vezes você vai bater com a cara na porta, mas se aquela pessoa tá ali, você consegue estar também. E você quer estar ali também, né, para somar e fazer diferença. Então, assim, eu acho muito importante ter essas presenças, né, ali, e é o que me motiva também no dia a dia, porque às vezes eu me identifico, falo, poxa, a doutora Júlia vai estar ali, poxa, então eu vou estar mais à vontade também. E ali a gente vai construindo o ambiente da gente e vai, né, criando as nossas raízes. Perfeito, perfeito. Teve um ponto da sua fala, doutora Vanessa, que é a liderança construtiva. Porque o processo de letramento racial é uma construção, né? A gente tem menos de 140 anos ali de liberdade, digamos assim, em mais de 400 anos de escravidão. Então, a história pesa muito e também, creio que pesa também nos papéis de liderança. E aí, quando a doutora fala que a gente precisa se manter no topo como uma liderança construtiva, eu acho isso fantástico, porque além de construir ali riquezas para a empresa e para aquela situação liderada, né? Claro, nós estamos aqui no ambiente profissional, estamos aqui para isso, mas também damos a oportunidade de liderados nos verem como as pessoas capazes de gerarem riquezas. E isso é muito rico, porque traz um senso de pertencimento, de capacidade que acho que vim poucas vezes a não ser o papel de liderança. O papel de liderança traz esse senso de pertencimento e possibilidade de liderança construtiva, porque a gente muito bem sabe que uma má liderança destrói, né? E aí, trazendo, né, esse gancho dessa última fala, como que tem sido essa construção de lideranças positivas, inclusive nessa questão de ser vista como uma mulher negra que está ali naquele papel de orientar e não de ser orientado, porque a gente tem esse estigma de que a pessoa negra, para ela ser boa, para ela ser aceita na sociedade, ela precisa ser calada, precisa ser mais, não falar muito alto, não dar ordem, seguir ordens, quase que nesse papel de servir mesmo, que não há nenhum demérito, nós estamos aqui no mundo todos para servir, né? Mas às vezes a forma como nós servimos é liderando. Então, me fala um pouquinho como que é essa construção no dia a dia. Vou passar para a doutora Flan. A Olha, gente é faz desafiador. essa inversão, pode Ah, ser? ótimo. Então tá, vamos invertendo Pode. assim. Acho que voltou a conexão dela. Quer passar a palavra para a doutora Vanessa? Voltou, doutora Vanessa, na conexão? Tá conectando. Tá conectando. Então lhe passo a palavra. Tá ótimo. Sem sombra de dúvidas, é desafiador, né? Essa construção de uma gestão ali participativa. A gente também tem ali no dia a dia, tanto na área jurídica, que é o que a gente está trazendo um pouco aqui agora, mas em qualquer outra área de atuação, é muito desafiador. A gente tem realmente essa questão da liderança, onde ela é mais impositiva, né? Até por uma questão modelo de gestão de negócios, o que não está errado também, porque cada um tem que visualizar o seu negócio e ver como funciona, mas por experiências, né, de vida, de profissional e tal, eu acredito mesmo nessa liderança participativa, onde a gente pode inspirar outras pessoas, onde a gente tem que dividir para muitas vezes somar ou multiplicar, né? Porque você às vezes ali está
numa situação onde você acha assim, eu estou aqui no poder, eu não vou puxar mais ninguém, ou eu não vou dar o poder a outra pessoa de falar, e às vezes a pessoa, ela não está tendo a oportunidade, mas ela pode até te ajudar na sua gestão, né, porque ela tem um olhar ali de fora, né, de uma coisa que pode agregar para você e que faz toda a diferença na vida das pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase assim, eu fui questionar porque a gente tinha ali na gestão uma escala de limpeza, né? Então todos teriam que fazer parte daquela escala de limpeza. E uma das atendentes, no caso que trabalhava comigo, ela não estava na lista. Então achei assim, que ela ficou de fora por um esquecimento, alguma coisa e tal. Aí eu perguntei, falei assim, olha, faltou fulano na escala. Aí a minha gestora na época disse: mas não tem como colocar uma pessoa igual a ela, com um currículo igual ao dela, para limpar banheiro. Quem tem que limpar e fazer são vocês, que de repente, assim, tinha segundo grau, né? Não tinha muita qualificação. Então são vocês que têm que fazer, porque ela tipo assim, ela era uma mulher branca, ela tinha na época 2 graduações, mas ela estava numa vaga, então, ela que estava que não tinha essa qualificação para gerir. E aquilo, de certa forma, me doeu muito. Doeu porque a gente não espera, porque não era aquilo que a gente estava questionando, mas aquilo ali também foi um combustível motivacional para mim, tanto para eu ter cuidado com as minhas falas durante a minha liderança, para motivar as pessoas, mas ela também serviu como um tapa de luva, porque eu falei assim, não é o tipo de gestão que eu quero ter e não é o tipo de lugar que eu quero ficar, eu posso mais. Eu só não estou ali, de repente, porque eu não tive oportunidade, mas eu vou buscar. Para mim, o caminho seria mais difícil. Eu não tinha, né, como só estudar. Eu tinha que estudar e trabalhar. Eu tinha que pegar aquele dinheiro que eu ganhava dentro na empresa e não poder investir no meu estudo naquele momento porque a minha família estava precisando daquele dinheiro. Então são escolhas que a gente faz, mas isso de forma alguma eu me senti ali com demérito por aquilo, né? Doeu, mas serviu de degrau. Então é o que eu falo sempre. Então essas questões da liderança a gente tem que exercer com muito cuidado, porque tanto você pode fomentar uma pessoa e motivar ela a subir, a progredir, pode destruir o sonho de uma pessoa, às vezes com uma fala mal colocada, com um preconceito que você tenha. Então, é muito por esse caminho aí que eu tento seguir a minha liderança, uma liderança mais democrática, onde eu dou oportunidade às pessoas de falarem, ouvirem, de colocar os seus pontos de vista, a gente vai tentar ajustar para poder seguir da melhor maneira possível e ter êxito para todos. Perfeito, perfeito, ótimo. Um ponto também na sua fala, doutora Vanessa, foi uma liderança democrática, escutar e ouvir e dar espaço para aquelas pessoas lideradas ali poderem interagir, né? E isso faz muita diferença, principalmente quando você lidera um grupo de pessoas negras que não estão acostumadas a ter espaços para falar, né? Elas ficam até surpresas, porque eu já me deparei com alguns convites. Às vezes eu recebo alguns convites, por exemplo, né, esse convite da ANAM mesmo, de estar aqui mediando essa mesa e representando a associação, eu fiquei tão surpresa, falei, nossa, eu fiquei tipo, de fato, agradecida, é claro, mas não imaginava que eu poderia ocupar esse espaço. E a partir desse convite, a partir dessa oportunidade, eu me imagino e estou aqui ocupando esse espaço. Isso é muito bacana, essa oportunidade de fala, de espaço, não só para os liderados, né? Mas para quem está ali em volta, ser acessível nesse sentido. Achei muito interessante esse ponto e passo ali para a doutora Flan completar esse raciocínio. E o que a doutora Vanessa falou é extremamente necessário, né? E eu enxergo também a liderança não como alguém que está à frente. O líder, ele não está à frente, ele está caminhando junto com os seus liderados. A parte de ser uma liderança democrática, isso aí é fundamental, porque em qualquer tipo de relação você precisa de falar e de ouvir também, né? Então, o principal também é você ter aquela qualificação, poder estar liderando. Se você não sabe do que você está fazendo, você está perdido. Você é mais uma pessoa que está ali sem saber às cegas, né? Então, isso não é liderar, isso daí é simplesmente estar ocupando um espaço de alguma pessoa, talvez que teria ali uma qualificação para poder estar naquele espaço de liderança.
Então, liderar é você estar caminhando junto, você inspirar, você acrescentar e você também impulsionar os seus liderados, não ficar com medo de, se eu impulsionar a pessoa que está aqui comigo, ela vai ficar na minha frente. Que ótimo, que fique, porque é sinal que o seu liderado ultrapassar você é um ótimo sinal de que você fez uma excelente liderança. E ninguém vai ficar engessado num local para sempre, né? Então, isso que eu sempre tenho comigo, sempre carrego comigo, e é isso que é essa mensagem que eu sempre passo para todas as pessoas do meu convívio também, todas as pessoas que estão acompanhando, impulsionar. E eu sempre bato na mesma tecla. Se você está aqui, você tem mérito. Todas as pessoas que querem, correm atrás, elas conseguem alcançar. Algumas pessoas vão ter ali um caminho mais difícil, né? Que é principalmente a parte da mulher negra, né? Ela já encara ali logo de cara duas pedradas, né? O fato de ser mulher e o fato de ser negra. Então já é difícil duas vezes. Então tem que ter disposição, tem que saber encarar. Nem sempre vai ser flores, na maioria das vezes não são flores, mas também não ficar se lamentando pelas dores, né, pelas partes ruins, por algo que alguém falou de ruim, alguém que te humilhou. Pegar essa humilhação, pegar essa fase ruim e transformar em algo bom, porque tudo também que nos bate nos fortalece. E não somente coisas boas. É ótimo a gente receber notícias boas, a gente receber é, elogios, a gente tá alcançando um local. Mas sem a gente passar pela dor, a gente não está fortalecendo. Então, a dor é triste, é doída, mas ela também é necessária e cabe a nós saber como que a gente vai lidar com aquela dor. E, infelizmente, a gente não controla a atitude dos outros, a gente tem capacidade para controlar a nossa atitude, e é fazer de um limão uma limonada, né? Então, eu acredito que seja mesmo mais essa parte mesmo da liderança, você tá acompanhando, inspirando principalmente. Perfeito, doutora Flan. Eu falo Flan, mas é Flanciane, gente, porque Não, pode ser nós plano. somos próximas, então doutora Flanciane sai até estranho para mim, fica doutora Flan. Mas é Eu, justamente isso, né? A doutora Flan colocou algo muito importante, que é a superação, a necessidade de superação de desafios quando você está no papel de liderança. Mas eu acho que cabe nesse ponto deixar em evidência que desafio é diferente de desrespeito e discriminação. Desafio é uma coisa, algo a ser superado, discriminação e desrespeito é algo a ser corrigido, né? Seja judicialmente, enfim, socialmente, da forma cabível. Então, quando eu acho que vale a pena salientar esse ponto que quando a gente fala no papel de liderança né, sobressair aos desafios, nós estamos falando sobre desafios, não de desrespeitos e discriminações, né? São temas, são situações diferentes. Correto, doutora Fã? correto. Eu ia até falar isso mais à frente, né? Mas é um ponto excepcional essa fala, porque hoje em dia, né, nós temos várias leis, várias punições para pessoas preconceituosas, e a gente não deve aceitar nenhum tipo de preconceito, a gente não deve aceitar nenhum tipo de desrespeito quanto a nossas origens, né? Nem mesmo por atitudes, erros, errar é humano, né? Mas questão de preconceito é inadmissível em qualquer local. Se acontecer, cabe a nós também, né? Levantar a cabeça, seguir em frente, mas também não deixar passar impune, porque já foi época. E agora nós somos pessoas livres, a gente está aqui, a gente tem voz, nós não estamos sozinhas. Perfeito, ótima colocação. E aí, para já direcionar ali para minha próxima pergunta, nós estamos numa sociedade em que mulheres já ganham menos que homens em cargos de liderança historicamente, e mulheres negras ainda
ganham ainda menos, né, que essas mulheres ali de etnia ali branca. Então, tem uma estatística aqui, acho que está atualizada, de 53% a menos. Então, 53% a menos no orçamento familiar, exercendo a mesma função, isso com certeza impacta, né? Não tenho nem dúvidas de que impacta. E aí, passando agora para a doutora Vanessa, se ela passou por essas situações financeiras mesmo, de ter que corrigir um salário, ou já teve exemplos próximos de correção de salários, e como que foi feito a intervenção nesse meio profissional, né? Porque é importante trazer, e eu quis trazer esse tema da liderança nesse debate sobre mulheres ao topo, e aí eu trago essa liderança profissional, porque nós somos capazes. E a questão racial passa por todas essas vertentes. Por exemplo, esse dado que eu trouxe, 53% a menos, é muita coisa. Sim, 53%, e em um país, né, onde a maioria das mulheres são mães solo, ou seja, são chefes de família. Olha o quanto que impacta isso no nosso crescimento, né, na nossa representatividade ali, como que a gente pode se inserir nesse mercado de uma maneira ali que a gente possa estar mudando a nossa realidade. Então, assim, a gente tem realmente todas essas fases, é muito difícil você ter que optar, né, em se qualificar ou colocar a comida à mesa para você, para sua família, é, buscar oportunidades. Então, eu falo assim, eu sempre procuro ver a situação, não comparar muito com a grama do vizinho, né? Às vezes a gente acha que você não está crescendo, que você não está evoluindo ali, progredindo, porque você vê de repente o outro alçar voos maiores e você fala, poxa, mas eu já estou na luta há tantos anos e às vezes eu não cheguei lá. Mas se você for analisar a sua trajetória, você cresceu muito, você evoluiu muito. Então, assim, olhe para você, né? Busque as suas oportunidades, é, não se acomodar, não deixar as pessoas minarem a sua autoconfiança. Isso faz uma diferença enorme, tanto para a gente confiar naquilo que a gente faz, né? Porque as pessoas sempre tem assim, sempre são muitas situações, né? Igual a gente fala, já tem alguns aninhos aí na de vida, então a gente vai passando por situações em empresas, coisas diferentes. É, Formei, aí estava muito feliz, postei nas redes sociais à época, que até uma resposta àquelas pessoas que lá atrás, na outra profissão, me disseram que eu tinha que limpar o banheiro, que eu tinha que fazer essas coisas. Não que eu visse nenhum demérito nisso, mas assim, foi a forma com que foi colocada para mim, né? Então, eu coloquei, nossa, minha conquista e tal. Para as pessoas que são minhas amigas, nada mudou, né? Eu continuo sendo a Vanessa, a Vanessinha, enfim, o apelido carinhoso que as pessoas têm. Eu não vou deixar com que um cargo, né, ou uma profissão suba a minha cabeça e me faça sentir mais do que o outro. Então, jamais, justamente por já ter passado por uma situação, eu não gostaria de menosprezar ninguém, porque eu sei o quanto que dói. E aí postei. E mesmo assim, uma pessoa não satisfeita, e a pessoa, aí a gente vem, a pessoa não tinha qualificação, ela ainda nem tinha concluído o segundo grau, e ela, em resposta, ela colocou: ah, mas para mim, doutor é quem tem doutorado, eu não respeito esse tipo de pessoa mesmo. Então, assim, são questões que você está brigando ali o tempo todo para provar a sua capacidade, as suas conquistas. As pessoas estão tentando o tempo todo invalidar tudo que você faz, né? E aí eu peguei e falei depois, né? Tive uma conversa com essa pessoa, falei, olha, eu acompanho o seu ponto de vista. Realmente a gente também não pode, né, tirar o mérito de quem fez um doutorado, são coisas diferentes, mas eu não vou deixar de usar o título que eu conquistei com tanto suor, com tanta dificuldade, porque você simplesmente não concorda com isso. Então, assim, até para você chegar lá, você tem um demérito da sua profissão. E, assim, em áreas jurídicas também, por exemplo, a gente tem ali acesso à justiça, um lugar onde a gente deveria, né, ser justo na nossa profissão, o judiciário, ali o fórum. Já teve situações de eu chegar num fórum onde eu era a dona do escritório, né? Eu estava bem vestida, condizente com a minha profissão no momento, maquiada, né? Porque a nossa
profissão já exige. No dia a dia, não garanto que eu esteja tanto assim, não, porque eu já sou mais, gosto de ficar mais à vontade. Mas, como a gente sabe que vai frequentar um âmbito jurídico, a gente, né, se prepara, a gente vai bem vestida, esse fórum. E quando eu cheguei na porta do fórum, tipo assim, a minha estagiária era branca. A minha estagiária passou pelo local onde eu poderia passar, no caso, né, devido a ser advogada. Ela passou sem nenhum questionamento. Na minha vez, eu fui parada e eu tive que mostrar a carteira da OAB. Né? Então, assim, são coisas, são situações que a gente passa e aí você fala assim, poxa, nem você chegando lá, você não consegue se manter. Sempre vai ter essa disparidade salarial, devido ao seu tom de pele, devido, né, porque as pessoas olham ali, tipo assim, então tá, a pessoa branca que tá ali e tal, ela é advogada, você não, você vai pro final da fila porque você talvez não seja, e aí você tem que provar que você é. Nisso, você ganha menos, às vezes as oportunidades não vêm, por exemplo, já aconteceu muito de eu me sujeitar logo no início. Por isso que eu falo, são bagagens que vão trazendo, as lideranças vão acontecendo, as vivências vão trazendo isso pra gente. Eu teve pontos assim de eu estar respondendo caixinhas de perguntas, eu estar fazendo tudo ali na área jurídica, colocando, postando conteúdo na internet, mas não colocava a minha face, porque né, não era assim comercialmente muito benquista, né? Uma mulher preta, mais velha, acima do peso, enfim, todas essas questões. E aí quem respondia ao corpo ali, a gestão comercial, era uma outra pessoa que tinha um padrão aceitável. E assim, até você ter a maturidade para você compreender isso e resgatar os seus valores e sua autoconfiança, aí um dia eu parei e falei assim, mas tá errado. Se eu sou tão competente assim, que a pessoa precisa de mim para poder dar rosto, voz e tal, então por que ela não me contrata? Por que ela não paga esse valor para mim? E aí eu comecei a recusar. Quando você recusa, você também não é benquista, porque aí, tipo assim, tá arrogante, tá soberba, subiu pra cabeça. Mas são esses os espaços, são essas as dificuldades que a gente tem para construir nossa trajetória. A gente ganha menos, a gente tem menos possibilidade, mas é não desistir, é construir mesmo ali o castelinho dia a dia, né? E confiar que a gente é capaz e vai chegar lá. Perfeito, doutora Vanessa. Esse ponto foi muito sensível. É você ser a mente técnica por trás, estar ali coordenando tudo e ter que colocar uma outra pessoa para se ver nesse papel, né? Ter que colocar uma outra pessoa ali com uma estética, entre aspas, socialmente aceita para fazer com que os anúncios, o negócio vire, né? Isso é muito. A gente pensa que não, mas isso é muito grave. Isso nos fere, acho que não só financeiramente, mas é uma ferida de imagem, uma ferida de emocional, né? E essa consciência de que não, eu sou a pessoa técnica por trás disso, e eu preciso aparecer. As pessoas precisam entender que essa pessoa aqui é a pessoa técnica qualificada para exercer essa função. E quando você faz esse movimento, eu vejo até um movimento de resistência mesmo, sabe? Claro que a nossa vivência diariamente é uma resistência, né? Nós sabemos, mas quando você faz esse movimento no seu local de trabalho e reivindica a sua imagem, eu acho que foi um movimento primordial de resistência para que outras iguais a nós possa aparecer com seus rostos em seus anúncios, em suas empresas. Perfeito, perfeito. Excelente, doutora Franciane, gostaria de completar, de pontuar a fala da doutora Vanessa? Sim, sim, basicamente é isso tudo que ela falou, né? A gente às vezes cria uma certa insegurança, mas por conta do que a sociedade impõe a gente cresceu nesse meio falando, você não vai ser nada na vida, você não vai construir nada, o máximo que você vai ser é uma profissão que não vai te trazer tanto retorno financeiro, você não vai ser uma pessoa vista, e se for vista, você não vai ser uma pessoa benquista. Então, a gente já cresce com essa mentalidade. Então, é necessário chegar um momento.
de virar a chavinha, pensar, não, eu não vou ser essa pessoa que estão impondo para mim, eu não concordo com isso, e ter também, principalmente, pessoas que vão te impulsionar, que vão caminhar junto com você nessa mesma linha de pensamento. Eu quero crescer, eu vou conseguir crescer, e eu tenho fulano que vai crescer junto comigo e está acompanhando, está andando junto comigo. E até mesmo um exemplo. Na época da faculdade, eu estagiei num escritório que eu não recebia nada para estagiar nesse escritório, nenhum retorno financeiro. Mas esse estágio, para mim, ele foi tão importante porque toda a base que eu precisava para poder advogar, eu consegui lá. Então, às vezes, para ele estava assim: ah, tô tirando vantagem porque ela está fazendo tudo e eu não estou tendo que pagar nada. Só que, na verdade, quem estava tirando a vantagem era eu, porque eu estava adquirindo todo o conhecimento. Então, quando eu formei ali, eu já tinha toda aquela base, toda necessária. E aí, se fosse necessário, eu simplesmente largar tudo e advogar sozinho, eu já tinha toda aquela estrutura, que é uma das maiores dificuldades que todos os advogados passam, tanto advogado negro quanto advogado branco, né? É a falta de experiência, é a forma que, nossa, como que eu vou chegar num juiz, como que eu vou entrar num sistema, como que eu vou acessar um sistema. Então, para mim, foi triste? Foi triste. Passei muito aperto para poder conseguir me sustentar durante a faculdade. Tive apoio dos meus pais também, mas não era não tinha apoio financeiro, até mesmo porque eles não tinham condições, mas me ajudavam de outras formas. E o conhecimento é o que eu sempre falo, o conhecimento ele arrasta. Você tendo aquela qualificação, você tendo força de vontade para aprender, você vai chegar em qualquer local. Todo mundo é capaz, desde que tenha a dedicação para aquilo, porque é muito fácil a gente chegar e falar assim: ah, a vida tá ruim para mim, eu não estou conseguindo alcançar mais. Tudo bem, mas tá difícil? É difícil. Mas a gente tem que dar um passo também, a gente tem que querer estar naquela posição. E não é impossível alcançar os voos, é difícil, às vezes é sofrido mesmo, mas a gente consegue sim. E foi o que a doutora Vanessa falou, né, da parte de ser não rebaixada, né, mas ter que estar naquela posição de exercer um cargo, ter que lavar o banheiro, por exemplo, e a outra pessoa com um currículo maior ficar dispensada dessa função. Então, não é somente o currículo que manda, é também a questão da humildade, é você pensar, poxa, tá todo mundo fazendo, por que que também eu não vou? Então, não existe uma pessoa melhor do que a outra. Existem pessoas que estudam mais do que as outras, né? Então, esse é a minha visão também com relação a isso. Perfeito. Quando a doutora Franciane fala, eu me sinto muito motivada, porque vem assim, além de ter um esforço coletivo, né, e a oportunidade dada pelo outro, seja profissional, seja pelo pessoal, ela traz muito em suas falas, em suas vivências, o esforço pessoal ali de cada um, né? A vontade da pessoa de pertencer. Que, claro, isso não resolve por si só todas as barreiras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas essa vontade nos dá o movimento necessário para se sobressair a elas, né? Então eu fico muito, de fato, envolvida quando você fala desse esforço pessoal e da sua trajetória pessoal. Muito bacana mesmo. Faz parte de ser liderança, né? Trazer do líder, né? O líder, ele é espelhado ali, espelha o liderado. Muito bacana. E aí, eu vou direcionando já para a próxima pergunta. A pergunta vai ser mais direcionada agora para a produção literária, produção acadêmica, que é um meio ainda, né, que as pessoas negras, por mais que estejam voltadas para o mercado de trabalho, por mais que estejam galgando espaços nesses, nesses lugares, né, da sociedade, eu ainda vejo, e há pesquisas, né, que demonstram
que as pessoas negras têm muita dificuldade em seguir uma carreira acadêmica, por exemplo, mestrado, doutorado, já não é comum, né, para a maioria da população. E aí, quando a gente entra na população negra, esse funil ali, ele acaba sendo mais rigoroso com essas pessoas. Por exemplo, eu vim de faculdade particular, né? Eu tive pouquíssimo contato com a produção literária, a parte de pesquisa, de desenvolvimento, que a gente sabe que também é necessário para movimentar, né? A nossa luta e a sociedade, essa parte é necessária. Como que foi o contato de vocês na trajetória de vocês com pesquisa, com produção acadêmica? Foi o meu. Pensando que é um bate-papo, Ah, esqueci. voltou. Doutora Vanessa, poderia nos dar a honra da palavra, por gentileza? Olha, foi transformador. Até então a gente não tem muito acesso, né? A gente não tem essa Sim. habilidade de sentar, escrever. Por exemplo, para eu fazer um TCC, para mim foi uma coisa de outro mundo, né? Lidar com aquilo ali, com aquela escrita, com aquela formalidade e saber que a gente tem muito a contribuir, né? Publicar as nossas escritas, né, ser fundamental ali. Hoje em dia, ontem eu até estava vendo uma colega nas redes sociais e ela postou o trecho de um livro. Imediatamente eu entrei em contato com ela, falei, poxa, que livro interessante, só nessa página que está aqui já me deu vontade de ler, já me deu curiosidade de ler. E falava muito sobre essa questão da população negra, né, das nossas conquistas. Então, assim, produzir um texto ali acadêmico é muito expressivo, né? Colocar as suas habilidades ali, as suas vivências e fazer com que outras pessoas tenham acesso, né? Eu falo que a leitura ela te leva a lugares que você talvez financeiramente não tenha condições de ir. Então, assim, você poder ter a possibilidade de uma leitura, de uma escrita acadêmica, né? Baseado em pesquisas, em fatos reais que estão ali, em estatísticas, te traz uma visão muito grande acerca da realidade do mundo. É igual eu falo, o direito, ele é uma ferramenta essencial, mas o conhecimento por si só, ele não é tão transformador. Você tem que ter uma visão mais ampla, né, do mundo, da realidade, como que você vai utilizar, onde você pode utilizar aquele conhecimento, aonde você pode fazer a diferença com o conhecimento que você tem, né? Voltar, direcionar as pessoas, seu olhar. Eu também tenho ali especialização, né, em políticas públicas. Então, a gente vê muito isso. Então, essa oportunidade, de repente, de pesquisar, de colocar ali, né, as estatísticas e chamar ali a atenção para aquele ponto focal, isso é transformador na vida de várias pessoas, né? Pode parecer insignificante, relevante, falar, mas é só mais uma escrita. Mas se você não chama ali atenção para o executivo, para o legislativo, enfim, para o judiciário, para a demanda, para qual é a pauta da sua cidade, da sua comunidade, enfim, do país, o que precisa, onde que a gente precisa colocar mais esforços. Então, acho que através dessa confecção aí, né, das pautas acadêmicas, de uma cultura ali, a gente pode colocar tudo que a gente precisa e batalhar, né, por essas políticas públicas em prol dessa sociedade que tanto precisa. Eu venho trabalhando muito acerca disso, a gente visita muitas periferias, vê realidades, e às vezes não é falta de recursos, né? Não é falta de prioridades, às vezes a pessoa simplesmente não entender a necessidade daquelas pessoas ali periféricas, porque assim, quando você está no seu castelo, na sua bolha, é muito fácil você enxergar só o seu lado. Então, às vezes, você não, por exemplo, a questão de vacina, né? Uma coisa assim que a gente às vezes vai atender a comunidade e eles trazem para a gente, poxa, às vezes é difícil você levar, às vezes a pessoa perde um benefício, por exemplo, de um Bolsa Família, que é
primordial para a existência dela, para, né, para ela sustentar naquele momento, porque ela não tem como, às vezes, pagar um transporte. Às vezes é 3,75, mas ela não tem. Às vezes, por quê? Porque são várias crianças, né? Elas têm muitos filhos, é distante, é difícil. Às vezes o local de trabalho, às vezes o patrão não entende a realidade daquela pessoa, porque acha assim, já está querendo faltar um serviço, já tá um filho está doente num dia, o outro tem que ir no Bolsa Família. Então são questões que você, através dessas escritas, dessa formação acadêmica, a gente pode ali escrever, colocar tudo ali e trazer essas melhorias para a população. Então, eu acho fundamental. Perfeito, doutora Flan. Gostaria de complementar nessa parte de produção acadêmica? Sim, a minha experiência nessa construção acadêmica, né, produção acadêmica, desde a época da faculdade eu participava de um programa que chamava Residência Acadêmica, que era justamente para a elaboração de artigo científico. Então eu já cresci, né, na faculdade, passei a faculdade inteira praticamente elaborando artigos, então para mim pessoalmente foi mais fácil. Mais fácil sim, né? Eu tive esse contato maior com a elaboração de artigos. Teve um artigo que quase chegou a ser publicado numa revista, mas questões burocráticas mesmo acabou não sendo, né? E esse contato de você aprender a escrever, você até mesmo criar um artigo científico, você precisa estudar muito, precisa de ler vários outros artigos, precisa de pegar referências. Não é simplesmente tirar de trás da orelha. Hoje em dia, com a inteligência artificial ajuda demais. Mas na época que eu produzia esses artigos, só mesmo lendo outros artigos publicados, artigos renomados, confiando, procurando se realmente aquelas fontes elas eram verídicas, né? Tanto que o meu TCC, eu brinco com os meus amigos, meu TCC eu fiz ele em uma semana, mas na verdade não foi em uma semana, foi em anos, foi um trabalho de anos ali, de acarretando experiência. Quando eu cheguei para poder elaborar o meu TCC, eu já tinha toda aquela noção, Estava mas habituada. já estava habituada. E o tema do meu TCC foi justamente a mulher negra na carreira jurídica. Então, foram muitas pesquisas voltadas para esse ramo. E uma coisa que eu concluí também no meu TCC, que eu observo muito hoje, é que existem diversos movimentos negros, né, jurídicos, mas que muita gente fica preso também somente naqueles movimentos, não preso, né, que esses movimentos são extremamente essenciais, né, mas focam somente naquilo e pensam que se for explorar outras áreas, não vai ser bem recebido. E acredito que pode ser até mesmo uma questão de crença, alguma coisa voltada para esse lado, mas eu sempre tive isso comigo. Eu pensei, é importantíssimo participar de todos os movimentos negros, mas eu não quero focar somente aqui. Eu sempre gostei muito de trabalhar com empresas da parte do direito empresarial, e eu sempre falei, eu vou querer ser advogada de empresa, eu vou correr atrás e vou conseguir. Tanto que hoje represento diversas empresas, estou aqui e não abandonei as minhas origens, participo de outros grupos também, de movimentos negros, e sempre que tem alguém falando assim, Flan, eu queria fazer parte de uma comissão que fala, então vem cá, você vai fazer parte. Ou então, Flan, eu queria saber um norte aqui, o que que eu posso fazer? E vamos embora, vamos construir juntos ali esse momento. Então, hoje em dia, né, é muito difícil a gente ver pessoas lendo artigos completos, né? Ainda mais com a correria do dia a dia, todo mundo tem a vida corrida. Às vezes vai preferir assistir uma série do que ler um artigo científico, mas é importantíssimo não deixar de fazer. As pessoas não pararem com isso, porque até mesmo é um meio tradicional da gente passar uma mensagem completa, né? Mas também a gente tem que adaptar de acordo com a realidade. Então, hoje em dia, na era dos vídeos,
Às vezes a gente pode transformar um artigo científico num vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, compartilhar algumas informações mais objetivas e aí trazer a curiosidade, né? Provocar aquele leitor a gostar do conhecimento. Com essa provocação, o leitor vai querer estudar mais e mais, e aí é onde os artigos científicos eles vão ser mais visualizados, eles vão ser mais vistos, e aí vai se criando também mais referências nisso. Essa nossa, a fulano de tal fala tanto desse assunto aqui, vou pesquisar, e aí acho um artigo científico completo, com bastante fonte confiável, e aí vai só enriquecendo, e além de enriquecer outras pessoas, vai estar trazendo visibilidade para a gente também. Perfeito, Flan. Eu gostaria de salientar dois pontos aqui na sua fala, que o primeiro, somos plurais, mais uma vez, né? Falamos sim e temos a dádiva de falar sobre as questões raciais, não temos medo, inclusive, de falar, colocar o nosso rosto, expor e vincular a questão racial, mas também, além disso, não é um mas, né? Para além disso, também falamos de outras questões, temos essa capacidade, né? É o direito empresarial, é a liderança, enfim, nós somos corpos dispostos e capacitados para ocupar os espaços que desejamos. Basta termos portas abertas para ocupar, né? E aí que entra a questão racial para ajudar na abertura dessas portas. Então, é uma coisa vinculada à outra, né, a todo momento, porque nós nunca deixamos de ser mulheres negras quando somos empresárias, nós nunca deixamos de ser mulheres negras quando somos advogadas, médicas e etc. E graças a Deus que não deixamos, né? Que bom que não deixamos, que não temos que nos despedaçar para ser algo. E aí eu acho que a caminhada de luta e reverberação dos direitos raciais é justamente para isso, para que nós tenhamos mais conforto para ocupar outros espaços. É esse o objetivo dos nossos movimentos, né? Isso foi ótimo, achei bacana demais. E o outro ponto que você trouxe além ali da questão de sermos pessoas plurais, foi. Deixa eu me recordar. Você disse que a, a vitrine, né? Colocou a rede social como uma vitrine. Eu achei isso, não foi exatamente assim, mas achei perfeito quando você colocou isso, para aguçar a curiosidade do nosso público, inclusive das nossas pessoas, né? Dos iguais. Quando eles veem ali você fazendo a publicação, ou divulgando um livro, ou falando sobre um livro, automaticamente eles ficam mais curiosos, né? Atiça a curiosidade para chamar o nosso povo, o nosso público para esse mundo literário. Eu achei excelente esses dois pontos, perfeito. Eu vou já seguindo para a próxima pergunta e gostaria de saber se a doutora Vanessa gostaria de fazer mais algum ponto sobre a fala da doutora Flan, ou eu posso seguir aqui com o nosso debate. Vou só colocar que eu adorei ali a questão que ela trouxe sobre a gente adequar a realidade, né? Porque Perfeito. ela reforçou a importância da produção ali do texto acadêmico, mas você vê, reformulando para poder trazer esse conhecimento para as pessoas, o quê? Através de um vídeo nas redes sociais, que hoje em dia é onde a gente mais busca informação. Então, é ser acessível, é trazer, né, essa qualidade, esses temas sensíveis, essas pautas necessárias, de uma forma que vai chegar até a população. Então, assim, com certeza também vou me inspirar nisso para produzir novos textos aí. Que bacana, olha aqui, a gente já se movimentando, né? Já fazendo um movimento aqui entre nós e isso vai reverberar com certeza. E aí, seguindo aqui para a nossa penúltima pergunta, já estamos encaminhando para o fim. Falamos sobre produção acadêmica, e aí eu queria falar sobre palestras, sobre esse espaço de palestrante, de falar sobre liderança, de falar sobre as suas trajetórias. A gente sabe que esse apagamento não acontece somente na produção literária, mas também na questão da imagem, na questão ali
do rosto, né? Não só do conhecimento escrito, mas também do conhecimento falado, desse espaço de palestra, desse espaço de conversar, de trocar ideia. Como que vocês ocupam esse espaço na carreira de vocês e como que vocês construíram esse espaço, principalmente, né, na trajetória de vocês? A gente sabe que a nossa carreira ela é construída em conjunto e aí esses espaços de palestras, né, ele faz parte, normalmente faz parte de um lugar ali de liderança também. Doutora Vanessa, vamos conversar com a doutora Vanessa. Então, eu era resistente às palestras, né? Porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha, assim, nos bastidores, eu gosto muito da parte escrita, né? Eu tenho essa facilidade para sentar, escrever e ler, mas para falar em público eu tinha um pouco de vergonha, né? É aquela questão, igual a gente fala, da autoestima e tal. E eu ia muito em palestras prestigiar as minhas amigas que estavam ali em evidência. E uma amiga Pare na conexão, vamos esperar um pouquinho para a doutora Vanessa voltar. minha falou: você tem que ocupar esse lugar também, você tem tanto ali para colocar, para poder, né, acrescentar. E eu recusei várias vezes, dividir as palestras. Né? Você pega a parte ali que você se sente mais confortável, você fala, mas aí, tipo assim, se você não tiver muita segurança, eu vou estar ali porque eu já sou mais desenvolta. E assim, pegou na minha mão e me fez acender, literalmente. Né? Então é onde a gente fala que ninguém constrói nada sozinho, que é muito importante essa rede, essa parceria que a gente tem, de não querer disputar os lugares, você compreende, pelo contrário, vai colocar em reais. Que ela falou a respeito de você. Doutora Vanessa, voltando para a conexão, vamos esperar um pouquinho. Voltou? Voltou, estou escutando. Vamos lá. Está demorando um pouquinho para a conexão da doutora Vanessa retornar. Então, vou passar aqui a fala para a doutora Flan, enquanto a doutora Vanessa organiza a conexão dela, tá bom? Eu Doutora Flan. ouvi. Oi, Aí, perfeito, vol- ela vai organizar. E conseguiu? aí pode Tá, prosseguir com a posso. questão Tá. ali das palestras desse espaço com a Acho que liderança. agora voltou, Certo. não? Então, a Voltou. dela voltou. Voltou? Não, tá. Pode concluir. É, sim. Não, eu só ia mesmo reforçar isso que você começou falando muito bem. O principal é não ter vergonha. Se tiver com vergonha, vai com vergonha mesmo. Porque se você não se permite, se a pessoa não se permite estar naquele local, é, vai vai se perder, né? Não vai ser vista, não vai ser uma pessoa conhecida e não vai conseguir também alcançar outros voos, né? Então, minha mãe sempre me falava isso desde criança. Se aparecer oportunidade de falar, você fala, vai com vergonha, mas fala. E isso eu sempre carreguei comigo. Muitas das vezes a gente se sente inseguro. A gente se sente até mesmo um pouco oprimido em determinado local, mas não, o importante é não deixar aquilo transparecer. Porque, aí eu volto naquela parte do conhecimento, porque a gente tendo conhecimento, a gente vai saber, a gente vai dominar aquele assunto. E é só ter a oportunidade. Começou a falar, tudo flui. Agora, se a pessoa não domina um determinado assunto, não tem aquele conhecimento, aí vai ficar perdido mesmo e depois vira até motivo de chacota, né? Então, não é esse o objetivo de ninguém. Então, tendo uma oportunidade, vai, se dispõe. Esse é sempre o que eu carrego comigo, né? Igual a doutora Júlia me chamou, ela mal me explicou o que que era, eu falei, topo, vamos embora. Aham. Nem Aceito fiz, antes de saber, aceito, aceito. aceito. Depois a gente descobre o que que é, mas primeiro vamos aceitar.
Se depois não for aquilo ali, não fizer sentido, aí explica, conversa, fala, olha, eu achei que seria uma coisa, mas veio a ser outra totalmente diferente, enfim. É, é justamente para não perder a oportunidade, porque a oportunidade ela nem sempre está aqui nas nossas mãos. É o que a doutora Vanessa falou. Ela teve uma pessoa muito importante na vida dela que foi insistindo, não, vamos sim, vamos sim. Mas nem sempre a gente vai ter essa pessoa insistindo. Esse amparo, né? Muitas das vezes vai ser só mesmo assim, tô pensando aqui em fazer tal, criar um evento aqui, aí eu pensei que você pode ser. Eu falei, então você pensou certo, é isso mesmo, eu sou essa pessoa. E já aceitar, e já começar a programar aquilo ali. E mesmo com vergonha, insegurança é o principal. A gente colocar nesse espaço, porque é só assim que a gente vai conseguir ser bem visto, vai conseguir assumir uma posição e vamos conseguir também puxar as nossas iguais, né, os nossos iguais para aquela posição também, porque esse é o ambiente que todos nós merecemos estar, né? Então, essa é a minha visão. Perfeito. E na fala da doutora Flan e também na fala da doutora Vanessa, eu consegui extrair o permitir experimentar. Eu acho que a gente fica com tantas estigmas, né, no primeiro momento, que a gente nem se permite experimentar. E quando a gente está ali no lugar de fala, falando sobre questões do trabalho ou questões, por exemplo, ligadas à nossa pauta negra, a gente fica com medo do julgamento do outro e a partir desse movimento, né, mental de serei julgada, a gente se reprime. Eu gosto muito de usar aqui como exemplo nessa situação a inocência das crianças. As crianças, elas têm grande facilidade de aprender, porque, claro, tem N questões, não é exatamente exclusivamente por causa disso, mas é pelo simples fato delas experimentarem, elas se permitem experimentar. Então, eu acho que nesse processo, principalmente de falar em público, de palestrar, que é muito vinculado à questão da liderança, é a gente deixar a nossa criança interior se exteriorizar, né? É sermos criança e nos permitir experimentar. Errou? Falou errado? Quem nunca falou errado? Isso não tem nenhum demérito. Uma palavra errada não vai apagar todas as 10.000 palavras certas que você falou dentro de uma palestra. A transmissão do seu conhecimento, né? Fora que tem outros traquejos muito regionais, né? Que a gente costuma deixar nas nossas falas e ao longo do tempo a gente vai organizando e melhorando para deixar uma oratória mais fluida, mas que isso não nos impeça no início. Eu achei isso primordial, assim, lindo, lindo, que as duas complementaram, né? A fala uma da outra complementou ali nessa questão da experimentação. Achei excelente, perfeito, perfeito. E aí eu vou seguindo aqui para o encerramento. Passou 1h15, vocês acreditam que passaram 1h15? Passa Meu muito Deus, rápido. muito Passou rapidinho. rápido. Passa muito rápido. Não precisa deixar a gente aqui por muitas horas, né? A gente vai adorar. Se deixar, a gente vai falando A até. gente vai, a gente vai. A gente é igual esses gamers, 24 horas de live. Isso, A gente ó, consegue. um dia, isso aí. Aí, ó, já vamos Pelo amor continuar. de Deus, Não me não. dá ideia, não. Não me dá ideia que eu Mas, aceito. tendo isso, né? Agradecer vocês, agradecer mais uma vez esse espaço que a Ana nos proporciona, pontuar que estamos falando sim, né, de questões raciais e para além disso, estamos também falando questões voltadas à liderança, porque somos plurais, porque uma coisa está ligada à outra, porque não deixamos de ser mulheres negras quando ocupamos papéis de liderança. E dito isso, deixo o espaço aqui para vocês deixarem uma mensagem final para as mulheres, líderes negras que estão nos escutando, que vão nos ver, nos escutar. Vou começar aqui com a doutora Flan, que já está aqui na minha telinha. Tá. É, bom, para mim, primeiramente, só agradecendo também essa oportunidade de poder exteriorizar um pouco também da minha história. E o que eu sempre
falo, que eu gostaria de deixar de mensagem também, é se qualifiquem, estudem, porque com estudo já está muito difícil, e com estudo, sem estudo, né, é praticamente sem chance. Então, a gente precisa, assim, de estar nesse local de qualificação, de estudar, correr atrás dos nossos objetivos, não se rebaixar para poder encaixar, né? Isso aí é fundamental, não aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação, seja por ser mulher, seja por ser negra, seja por classe social, não aceitar. E se acontecer, correr atrás dos direitos, procurar quem pode auxiliar para poder correr atrás, ajudar, né, nesse tipo de situação. Então, os desafios normais, tirando essa parte de preconceito, né, essas partes ruins que são crimes, né, os desafios eles existem e às vezes eles podem até ser maiores do que a gente imagina, do que a gente espera, mas se é um objetivo, é correr atrás, fazer aquilo valer e que uma hora vai dar certo. Se apoiar em pessoas que pensam da mesma forma que você, correr junto com essas pessoas e achar que não tirar da cabeça, eu não mereço estar aqui, merece. Todo mundo tem o mérito, basta também correr atrás daquilo. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, uma fala muito motivacional, muito bacana, doutora Flan. Agradeço pela exposição, pela participação na mesa e passo agora para a doutora Vanessa deixar a mensagem final. Voltou. Voltou! Me escuta, doutora Vanessa? Sim, agora escuto bem. Perfeito. Fique à vontade para deixar sua mensagem final para as mulheres negras que ocupam esse papel de liderança, né? Qual seria, né, a sua mensagem final? Eu queria dizer para elas que, assim como eu, né, um dia acreditei, a gente tem que continuar acreditando, a gente tem que ter a nossa ética, a nossa disciplina, a gente tem que ser resiliente. Não vai ser fácil para nós, sobretudo, é muito mais difícil, né? Para as mulheres em geral é difícil, mulheres brancas, né, e tal, mas evidenciando aqui a nossa luta, né, a nossa vivência. Então a gente sabe que para nós vai ser muito mais difícil, a gente tem que se provar e se reafirmar o tempo todo, às vezes 3 vezes mais, 10 vezes mais do que o outro profissional, mas que é possível. Então, pegando o gancho da doutora Flor, a gente tem que se capacitar, a gente tem que acreditar, a gente tem que persistir. Angela Davis falava, né, que quando uma mulher se movimenta, tudo ao redor ali, né, vai se movimentar, a estrutura vai se movimentar. Então é isso, vamos movimentar essa estrutura, vamos quebrar os paradigmas, vamos ocupar os lugares que nos pertencem, né? Aqueles que a gente acredita que a gente pode estar lá, a gente tem que se dedicar e a gente tem que ocupar, a gente tem que se fazer presente e ser fonte de inspiração para outras que virão, né? Muitas mulheres me inspiraram a estar, a buscar e querer ser o que eu fui hoje. E uma vez eu fiz uma palestra e quando eu finalizei, uma jovem chegou perto de mim, ela era já acadêmica, ela falou: Nossa, posso tirar uma foto com você? Meu sonho é ser como você. E aquilo ali me bateu fundo, porque, como a gente estava falando na questão anterior, eu não tinha certeza de nada. Tipo assim, eu tinha o conhecimento, mas eu tinha insegurança de estar naquele lugar. Eu pensei em recusar o convite porque eu estaria retornando ali como uma aluna, né, para poder hoje ser uma palestrante na faculdade em que eu me graduei. Então, assim, os meus ex-professores estavam ali. Eu falei, e se eu falar alguma coisa, talvez esteja errado? Não sei o quê. Então, fiquei naquela dúvida se iria ou não e acabei aceitando. E aí, ao final, como recompensa, eu tive certeza assim, tá vendo? Se você não tivesse acreditado em você, se você não tivesse vindo, você não, de repente você não seria fonte de inspiração para outra pessoa. Eu ainda não estou no lugar Lindo. que quero,
né? Eu ainda pretendo me qualificar mais, estudar mais, é um processo. Mas para aquela pessoa ali, o que para mim parecia ser pouco, para ela era tudo. Ouvir uma pessoa que queria ser como eu assim, eu achava que eu não era nada. E para a pessoa eu era tudo. Então, assim, é esse o movimento que eu quero deixar para as mulheres. Sejam fonte de inspiração, lute, é difícil, mas a gente consegue, a gente chega lá e vamos transformar nossa realidade. A gente tem que fazer, se não pela nossa geração, pelas próximas que virão. É igual eu falo, o movimento, ele é lento, ele é árduo, né? Mas talvez a gente não consiga mudar a realidade para nós mesmos que estamos aqui lutando. Mas a gente pode deixar um legado muito diferente para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que vão vir aí. Então é isso, persistência e resiliência sempre. Perfeito, perfeito. É uma mesa muito emocionante, né? Que invoca muito esse sentimento de resiliência. Achei muito bacana que as duas trouxeram na experiência de liderança de vocês muitas histórias de resiliência. E nossas histórias, nossos corpos, né, são formados por histórias de resiliências. E queria agradecer mais uma vez pelo tempo, pela dedicação. Ambas conseguiram participar da mesa anterior. Eu fico muito feliz pelo tempo, né, despendido para estar conosco desde 2 horas da tarde até a presente hora. Eu fico muito feliz, muito grata. Tenho certeza que a Nan também foi agraciada, né, com as palavras. É, concedeu o espaço foi bem recebido, foi bem acolhido, foi bem administrado, e é isso que eu tenho para deixar como finalização da nossa mesa, né? Não poderia ser diferente, do jeito bem mineiro, né? Bem agradecido, simpático, feliz, resiliente. E com isso, né, eu finalizo a nossa mesa agradecendo a todas, tá? Ana, muito obrigada, doutora Vanessa, muito obrigada, doutora Franciane, muito obrigada. E agradeço também, principalmente, por esse convite. E quero conhecer mais sobre a ANAN, não conhecia, mas estou Perfeito. Já vou aqui te mandar um pronta WhatsApp daqui a para pouquinho, continuar. já te falo sobre tudo. Gente, muito Então obrigada, tá tá? bom, muito obrigada, doutora Cássia, que está aqui nos ajudando aqui na parte da infraestrutura aqui dessa transmissão. Gratidão, gratidão pelo espaço e pela oportunidade de estar aqui com mulheres tão maravilhosas que certamente também muito me inspiram, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Digo mesmo, vocês me inspiram muito. Perfeito. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchauzinho. Tá.